Elementos climáticos. Senhor, você sabe o que são elementos climáticos? Senhor! Senhor! O que são elementos climáticos? Os elementos climáticos não são nada mais, nada menos que as características do clima. Existem 5. São a umidade, a temperatura, a radiação, a precipitação e a pressão atmosférica. Eu sou as partículas de ar da atmosfera. A pressão atmosférica é a força exercida pela gravidade sobre as partículas do ar. Ou seja, em um lugar mais alto, essa pressão vai ser menor. Já em um lugar mais baixo, como é no nível do mar, essa pressão vai ser maior. Normalmente a gente usa a denotação de 1 atm, ou milímetros de mercúrio. A pressão atmosférica influencia no clima a partir da formação de nuvens. Em um lugar onde tem a maior pressão, dificulta a formação de nuvens. Radiação solar! Então agora eu vou tentar explicar um pouco sobre o que é radiação solar. Então basicamente ela é a forma que o nosso astro-rei emite energia. E através dela as superfícies conseguem absorver calor. Então ela é uma das responsáveis para o nosso planeta ser quentinho e ter vida. E por causa disso ela é muito importante para regular os sistemas climáticos que existem aqui no nosso planeta Terra. Então, a gente pode dividir ela, quando ela chega na nossa atmosfera, de 3 maneiras diferentes. Quando ela é direta, ou seja, não sofre nenhum percurso além, ela reflete diretamente no solo, a gente diz que ela é justamente indireta. Porém, caso ela pegue, por exemplo, vai ter uma nuvem, vai ter outra, vai ter nessa, depois ela vai ter no chão, ela é difusa, porque houve uma difusão dessa radiação na atmosfera. Quando essa reflexão ocorre diretamente no solo, a gente diz que ocorreu uma reflexão. Então, ela veio, bateu no chão e depois bateu na árvore, por exemplo. E para isso, a gente dá o nome de albedo, ou seja, a capacidade que uma superfície tem de refletir a radiação solar. Quanto mais uma superfície consegue refletir essa radiação, mais albedo ela tem. Outra coisa muito importante de ser falada é justamente sobre o efeito estufa, que ele é gerado pela radiação solar. Então, nós temos aqui na atmosfera gases do efeito estufa. Então, essa radiação veio, bateu no chão e ela vai voltar e fugir para o espaço. Só que aqui nós temos esses gases e vai acontecer um processo de difusão e ele vai voltar a ser refletido para o planeta. Agora a gente vai falar um pouco sobre a umidade. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a umidade. A umidade o que é? A umidade não é nada mais, nada menos que a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Temos 2 tipos de umidade. A umidade absoluta do ar, que é nada mais, nada menos do que essa quantidade de vapor presente na atmosfera, e pode chegar até 4% o máximo, e a umidade relativa do ar, que pode chegar até 100%. Existe uma relação entre essas duas umidades. A umidade absoluta do ar é em relação a toda a atmosfera, ou seja, 4% de toda a atmosfera. Já a umidade relativa do ar é em relação apenas à chuva. Podemos fazer uma ligação entre essas duas. Quando temos 1% de umidade absoluta do ar, a 25% da umidade relativa do ar. E quando está a 4% da umidade absoluta do ar, estamos a 100% da umidade relativa do ar, ou seja, já está chovendo. Agora sobre a precipitação! Vou falar sobre a precipitação, e ela nada mais é do que o retorno da água em forma sólida ou líquida. E podemos classificá-las como chuva, neve, granizo, orvalho e geada. E dentre as chuvas, podemos fazer uma subclassificação. Basicamente, as orográficas, elas nada mais são do que nuvens que sobem a um relevo muito alto e são forçadas a precipitar devido à sua alta pressão. Já as frontais é o encontro de massas de ar quentes e frias, o que acaba numa precipitação frontal. E a convectiva nada mais é do que a subida de ar quente. O conceito de temperatura ele é bem básico. É um índice científico que a gente usa para medir a quantidade de calor que tem na atmosfera terrestre.
Então, por exemplo, a gente pode medir isso usando graus Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. Seja um conceito simples, é muito interessante a gente pensar que ela pode se relacionar com os outros elementos climáticos, porque justamente o que gera esse calor na atmosfera que a gente mede pela temperatura é a radiação solar. E esse calor, ele pode provocar os outros elementos, ou seja, uma região que é mais quente, ela pode ter uma pressão menor, porque o ar fica mais leve. Ou uma região que tem água, que tem uma temperatura mais quente, essa temperatura mais quente vai provocar a evaporação dessa água e justamente aquela região vai ter uma umidade maior no ar.